Porque o dia que a Bíblia for prioridade para você, você vai ter um horário nobre. Você vai colocar um tempo nobre. Quando se fala de salmos, não se fala de capítulo. É número. Porque não é uma sequência. Aqui são orações, aqui são cânticos. Mas, pastor, se falar capítulo, tá bom, não está errado também. Mas o correto, teologicamente, é números. Mas, pastor, falou capítulo. Não tem problema, irmãos. Há certas informações que não alteram a nossa salvação. Versículo 24 fala assim: esforçai-vos. É o tema desse 33º ano, esforçai-vos. Quando Deus ele fala para você, esforçai-vos, imagine para você a palavra esforçai-vos chegar para você. O que você subentende com isso? Bom, pastor, o senhor já falou. Nós nos subentendemos que esforçai-vos é esperar em Deus. Só que nós temos uma coisa a mais aí, irmãos. Há um acréscimo aí. E parece que nós subentendemos que quando Deus ele fala esforçai-vos ou esperar em Deus, é que nesse particular de situação depende mais de você do que de Deus. Por que eu falo isso para você? Abra sua Bíblia lá no livro de Josué, no capítulo 1. Eu já preguei esse capítulo aqui nesse ministério, mas deixa eu recordar para vocês, irmãos. No versículo número 5, no capítulo 1 de Josué, versículo 5, diz assim: ninguém poderá te resistir de todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Deus garantiu tudo. Deus garantiu aqui a vitória. Aleluia, Jesus. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, serei eu contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Deus prometeu para nós esta bênção. Agora, o que me chama a atenção é que quando nós chegamos no verso de número 6, está assim: esforçai-vos. Ela repete esses versículos no verso de número... no verso número 7, tão somente esforça-te. E ela repete novamente o versículo 9, não te mandei eu, esforça-te. Aqui há três situações, quando Deus ele fala com Josué, há três situações, e nessas três situações dependia mais de Josué do que de Deus. É por isso que Deus estava falando para Josué: esforce-te, obreiro. Espera em mim, obreiro. E a primeira aqui de mão, no versículo de número 6, esforça-te e tem bom ânimo. Por quê? Porque tu farás a este povo herdar a terra que eu jurei a seus pais que lhe daria. Isto é, Josué, ele teria que se esforçar ao lidar com pessoas. Ele iria conduzir o povo para a terra prometida. E o interessante, irmãos, que Deus ele tirou o povo do Egito através de Moisés. Quando Moisés morreu, Deus levanta Josué para ser o sucessor de Moisés. E chegou para Josué, prometeu tudo, vitória, ninguém vai te resistir, todos os dias. Imagine você, querido irmãos, aqui está se falando dos teus inimigos. E no verso número 6, Deus não estava falando com os teus inimigos. Deus estava falando com Josué. A respeito de Josué. E o que esse Josué teria que fazer? É se esforçar ao lidar com pessoas. Quantas e quantas pessoas não saíram de igreja por causa de pessoas? Quantas e quantas pessoas já não se decepcionou por causa de pessoas? As pessoas sempre nos decepcionarão. Só que nesse particular, compete você a esperar em Deus. Aleluia. Compete a você se esforçar
a não sair do propósito de Deus por causa de pessoas. Não abandonar o projeto, o propósito, o caminho do Senhor por causa de pessoas. Por quê? Porque nesse particular depende mais de você do que de Deus. Pastor, qual é a segunda situação? A segunda situação é o verso 6. Desculpa, o verso 7. Então somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer tudo conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, e dela não se afasta nem para a direita nem para a esquerda, assim vai até o versículo número 8. Isto é, você tem a opção de obedecer a Deus, e você tem a opção de desobedecer a Deus. Quando você escutou a mensagem do pastor José Costa, no primeiro momento aqui, você entendeu o que Deus quer na tua vida. Qual é a posição que você deve tomar diante de Deus. Agora, o que você vai fazer com essa mensagem é que vai trazer para você toda a verdade. É o que vai acontecer. O que você vai fazer com isso? A Bíblia diz assim para nós, Josué, olha, você deve andar conforme o Moisés te ordenou, te ensinou. Você tem que andar pelos caminhos que Moisés te ensinou e dela não se afasta nem para a direita nem para a esquerda. No verso número 8, ela dá um ênfase ainda, dizendo, olha, não se aparta da tua boca o livro desta lei, antes de meditar nela dia e noite. Não se aparta da tua boca o livro desta lei, antes medita dia e noite. Ler é uma coisa, ouvir é outra coisa, meditar é muito diferente. Meditar no texto. E nesse particular, depende mais de você do que de Deus. Pastor, sabe que não deu para mim ler a Bíblia? Sabe por quê, pastor? É que eu fiz muitos anos. Não, você não leu a Bíblia porque a Bíblia não é prioridade para você. Não, pastor, sabe que não deu para mim ler a Bíblia, pastor? É que eu estou viajando muito, estou caminhando muito, pastor. Não, você não leu a Bíblia porque a Bíblia não é prioridade para você. Porque o dia que a Bíblia for prioridade para você, você vai ter um horário nobre. Você vai colocar um tempo nobre. É o melhor horário do teu dia, você vai se dedicar à palavra. E se você, queridos irmãos, se esforçar nesse momento de priorizar as coisas de Deus, a sua vida não é essa vida que nós estamos vivendo, não. Ela seria outra vida. Seria muito mais de Deus na tua vida. Pastor, qual é o terceiro momento em que nós devemos nos esforçar? Verso 9. Não te mandei eu? Esforce-te, tenha bom ânimo. Não tema nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andar. É momento, aqui fala, não tema e nem te espante. É um momento de pavor. É um momento de desespero. É um momento de temor, medo. É a dificuldade que você não sabe que você vai passar ainda. Você sabe que a palavra preocupação, uma pessoa preocupada, é pré-se-ocupar antes do tempo. Você sabe aquela pessoa, irmão, que gera ansiedade? Ela gera ansiedade porque ela sabe que vai passar por um problema, mas não sabe quem é o problema. E por não saber quem é o problema, não sabe resolver o problema. Porque não sabe quem é o inimigo dela. O inimigo dele. E às vezes o nosso inimigo não está fora. Às vezes o nosso inimigo não está lá na empresa, não está dentro de casa, não está dentro da igreja. Às vezes o inimigo está aqui dentro. E Deus falou para Josué, olha Josué, eu quero que você se descubra quem é você, companheiro. Quando no momento de temor, quando no momento de espanto, esforça-te e tem bom ânimo. Porque nesse particular, depende mais de você do que de mim, diz o Senhor. É isso aí, irmãos. É isso aí.
Esforça-te, espere em Deus, mas lembre que nesse momento depende mais de você do que de Deus. Você pode fechar os teus olhos, sentado mesmo? Logo após a oração, o diácono Silvio, louvando ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Rendemos-te graça pelo teu grande amor. Abençoe, Pai eterno, a tua igreja amada. Obrigado pelo primeiro período, Senhor, que a tua presença foi muito notória aqui em nosso meio, pelas vidas que foram renovadas. E rogamos, Pai querido, nesse segundo período, que a tua presença esteja da mesma maneira, Senhor, enchendo a cada vida para a glória do teu santo nome. E que as nossas vidas, Pai, possam ser mergulhadas no teu Espírito, para que não haja medidas sobre a nossa vida, Pai. Deus, assim oramos, em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Muito bem, amado irmão, diácono Silvio, logo após o diácono Silvio,